E você está ouvindo a sagrada história de Rama, contada por Sri Sathya Sai. Capítulo 13. Indo para o exílio. Milhares de pessoas haviam se reunido no pátio do palácio. Nisso, o ministro entrou e despertou o imperador, que estava caído e inconsciente no chão. Fez com que se sentasse, colocou-o na devida posição e comunicou-lhe que Sita, Rama e Lakshmana haviam chegado para ter uma audiência com ele. Rama logo se postou junto ao pai, dizendo-lhe palavras amorosas e reconfortantes. Mas quando Dasharatha viu Sita e Lakshmana, a sua aflição não teve limites. Abraçou Rama firmemente e caiu ao chão. A angústia sufocava-lhe a garganta e apertou as mãos contra o peito, tentando suprimir a sua agonia. Sita e Lakshmana não conseguiam olhar para o sofrimento do imperador. Quando Lakshmana viu Kaikeyi de pé com ar de autoridade, os seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Fuzilou-a com o olhar como se fosse matá-la ali mesmo. Mas controlou a sua ira e acalmou a sua emoção ao observar o rosto sereno e tranquilo de Rama. Nesse momento, Kaikeyi disse: Rama, você está mergulhando o seu pai em uma angústia ainda mais profunda. Quanto mais cedo partir e chegar à floresta, mais rapidamente o seu pai será aliviado dessa ansiedade. Não se demore mais. Prostre-se diante dele e vá. Essas frases, tão desprovidas da mais elementar bondade, pareceram partir o coração de Dasharatha, que subitamente gritou: Demônia, espírito maligno! Como são duras e insensíveis as suas palavras! E tombou desmaiado. Naquele momento, Sita, Rama e Lakshmana prostraram-se aos seus pés. E Rama pediu: Pai, abençoe-nos e dê-nos permissão para partir. Este é um momento para regozijo, não para lamentação e dor. O apego excessivo traz desonra na sua esteira. E implorou-lhe que fosse corajoso e abandonasse a ilusão que o tornava desmesuradamente apegado a ele. Segurou os pés do pai e ajoelhou-se ao seu lado, acariciando-o e consolando-o. Dasharatha abriu os olhos e mirou longamente o seu amado filho. Sentou-se com enorme dificuldade e, segurando as mãos de Rama, falou: Oh, meu filho querido, ouça as minhas palavras. Você é dotado de autocontrole e discernimento, sabe o que é certo. É apropriado que faça apenas o que é correto. Mas não é certo alguém fazer algo errado para que o outro sofra as consequências, é? A peça do destino é imprevisível, é um enigma sem solução. E o imperador, na sua inocência e amor, começou a empilhar argumento sobre argumento a fim de dissuadir Rama na sua resolução de ir para a floresta. Dasharatha, o pai, sabia que Rama era um mestre dos códigos morais e um estrito adepto de tais códigos, que era hábil em justificar os seus atos e destemido em relação às consequências da sua decisão. Leu no rosto do filho que ele viera se despedir dele antes da sua jornada para o exílio. Ao ver Sita, que também se achava diante dele, chamou-a para perto de si, e quando ela se ajoelhou ao seu lado, acariciou-lhe suavemente a cabeça e descreveu-lhe as dificuldades da vida na floresta. Disse-lhe que o melhor para ela seria ficar, fosse com os sogros ou com os próprios pais. E as suas palavras foram proferidas em meio a gemidos de insuportável amargura. Rangeu os dentes de raiva quando seus olhos pousaram em Kaikeyi. Todo esse tempo estava encolerizado e se corroendo interiormente, incapaz de conter a sua aflição. Sita então prostrou-se aos seus pés e respondeu: Venerável sogro, a minha mente anseia apenas pelo serviço a Rama. Essa boa sorte me espera em plenitude na floresta. Não posso ficar para trás perdendo essa preciosa oportunidade. O serviço prestado aos pais ou aos sogros não pode proporcionar à esposa a alegria da realização que dá o serviço prestado ao marido. Não existe alegria nem felicidade maior ou mais elevada que essa. Não se oponha nem apresente argumentos contra a minha partida. Conceda-me as suas bênçãos e envie-me com Ramachandra. Dasharatha podia muito bem compreender e apreciar a aspiração de Sita.
Exaltou as suas virtudes com genuíno entusiasmo para a edificação de Kaiquéi, que estava ali de pé diante dele. Nisso, as esposas dos ministros e dos preceptores reais que se achavam no salão reuniram-se em torno de Sita e, por sua vez, também descreveram as dificuldades inerentes à vida na floresta. A esposa do preceptor da corte buscou um ardil ainda mais inteligente para dissuadi-la. Sita, não lhe solicitaram que partisse para a floresta. É a sua tarefa permanecer aqui e confortar os pais do seu marido que se acham imersos na tristeza. A senhora é metade de Rama, não é? Então essa metade deve ficar aqui, a fim de aliviar o sofrimento que a partida da outra está causando. Além disso, como a senhora é metade do filho mais velho, que é o herdeiro do trono, tem o direito de governar o império. Se Rama se mudar para a floresta e lá viver para honrar a palavra do pai, permaneça aqui, governe o reino e preserve o renome de Rama, enchendo os pais dele de alegria. Como sua esposa, esse é o passo correto a dar, é o seu dever legítimo. Tais palavras, embora proferidas com tanta suavidade e doçura quanto o sussurro de raios de luar outonais nos ouvidos de patos ferruginhos, fizeram Sita cambalear de sofrimento. Ela se sentiu tão abalada que não conseguiu responder. E nesse meio tempo, Kaiquéi já havia conseguido vestes de eremita feitas de fibras, assim como rosários de sementes de tulasi. Segurando-os diante de Rama, disse: O imperador o estima tanto quanto a própria vida, por isso reluta em deixá-lo partir e assim atrai infâmia eterna sobre a sua cabeça. A afeição que tem por você está anuviando a retidão da sua trajetória. Em nenhum momento e sob nenhuma circunstância ele pronunciará as palavras: vá para a floresta. É inútil esperar a sua anuência e a sua permissão. Resolva-se então por uma dessas duas opções: permanecer e governar o império cortejando a infâmia e a desonra, ou seguir para a floresta trazendo eterna glória para a dinastia de Ikshvaku. Decida-se e haja. Rama ficou feliz por ela haver se expressado assim. No entanto, aquelas palavras penetraram no coração de Dasharata como pregos afiados cravados por pesados golpes de martelo. Ai de mim! Exclamou. Que destino cruel o meu! Estar vivo mesmo após ter ouvido palavras tão cruéis! E rolou pelo chão, desmaiado. Ao recobrar a consciência, lembrou-se do que ouvira e ficou novamente inconsciente. Rama não podia suportar a visão da impotência do pai diante daquela situação. Sentiu que devia aceitar a sugestão de Kaiquéi e partir. Quanto mais cedo fizesse, melhor seria para todos os envolvidos. Assim, enrolou em volta do corpo um dos trajes de fibras trazidos pela madrasta e entregou o outro a Sita. Ela ficou parada, cabisbaixa, segurando-o nas mãos, devido ao constrangimento por não saber como usá-lo ou prendê-lo em torno de si. Ele parecia demasiadamente curto. Rama, que já pusera o seu, aproximou-se e falou baixinho com ela. Mas Sita sentia vergonha de confessar que não sabia como vestir o traje que as mulheres eremitas drapejavam tão elegantemente ao redor do corpo. E sussurrou: Acho que este não é como o que nós usamos. É curto demais e não tem largura suficiente. Rama consolou-a e, infundindo-lhe coragem, levou-a para um lado. Dizendo-lhe que poderia usá-lo assim, ele mesmo o enrolou em torno dela. Vendo isso, as esposas dos eremitas e outras mulheres do palácio derramaram lágrimas de solidariedade. Nesse momento, Vashishta, o preceptor real, chegou ao local e ficou horrorizado ao vislumbrar a situação. Contrapôs-se à rainha Kaiquéi. Declarou que Sita não precisava usar a vestimenta de fibras. Afirmou que Kaiquéi solicitara e lhe haviam sido concedidas apenas 2 dádivas: a coroação de Bharata e o exílio de Rama na floresta. Afirmou que Sita poderia levar consigo todos os apetrechos reais e os requisitos necessários para uma permanência confortável na floresta. Em vista disso, Rama desenrolou o traje que colocara por cima do vestido de Sita. Esta, porém, se pôs à frente do sábio, prostrou-se aos seus pés e disse:
Mestre, naturalmente o fato de eu usar este traje não é consequência direta do desejo da mãe Kaiquei, mas não posso seguir os passos do meu senhor? Seria apropriado para mim e me traria crédito viver na floresta enfeitada com joias e custosas roupas de seda, enquanto meu senhor usa vestes de eremita? Não seria uma atitude extremamente absurda para uma esposa zelosa? Dê-me permissão para colocar esta vestimenta de modo que eu possa manter o código de conduta de uma esposa e cumprir o meu dever. A adesão à conduta correta que motivava aquela súplica levou o poderoso sábio às lágrimas de compaixão. Com a voz balbuciante de tristeza, ele respondeu: Sita, essa linha de pensamento é bastante natural para você, que é a personificação da virtude. Mas tal como ocorre em relação a reis e governantes, existem princípios que devem ser respeitados tanto por você como por outras pessoas. A mente distorcida e perversa da sua sogra Kaiquei precisa de certa correção e advertência. Na verdade, o seu marido deveria ser coroado imperador deste reino no dia de hoje. Embora esse evento não tenha se realizado como resultado de uma combinação de circunstâncias, incluindo promessas feitas há muito tempo, devo dizer que a coroação de Bharata é contra a justiça política. Apenas o filho mais velho tem direito ao trono, ninguém mais pode reivindicá-lo. E se por qualquer motivo ele abdicar esse direito por sua livre vontade, como fez agora, a senhora, na condição da sua outra metade, terá o direito de exercer essa autoridade que não poderá ser exercida por uma terceira pessoa. Enquanto Vashishta expunha as regras da moralidade política, a rainha estava visivelmente afetada pelo medo. Mas, por outro lado, ela não desconhecia o fato de que Sita não desejava exercer a autoridade e o poder régios, por mais longamente que Vashishta discorresse sobre os seus direitos e prerrogativas. Sita recusava-se a prestar atenção a eles. Ansiava pela oportunidade de usar as vestes de fibra dos eremitas em vez dos mantos de esplendor imperial. A esposa do preceptor real percebeu que Sita jamais recuaria da sua decisão. Por isso ela e outras mulheres pegaram o traje e o enrolaram em torno dela no estilo correto dos eremitas. Enquanto isso, Lakshmana também pusera as mesmas vestimentas silvestres de Rama, que decidiu que não devia mais haver demora. Os três prostraram-se reverentemente diante de Dasharata, que desmaiou diante da visão dos filhos nos seus trajes de asceta. Eles também se prostraram diante de Kaiquei e depois aos pés do sábio Vashishta e da sua consorte. Então, deram início à sua jornada em direção à floresta. Os cidadãos de Ayodhya, que haviam se reunido nos portões do palácio e os viram andando como eremitas, começaram a soluçar amargamente. Muitos ficaram tão chocados que caíram inconscientes. Outros bateram nas próprias cabeças em puro desespero. Na entrada do portão real, Rama prostrou-se novamente diante do sábio Vashishta e proferiu algumas palavras exortando o povo a manter a calma e defender a virtude. Disse-lhes que não deviam sofrer com o rumo dos acontecimentos e que retornaria a Ayodhya após os 14 anos de permanência na floresta. Declarou ainda que o exílio fora ordenado exclusivamente para o bem deles, para o seu próprio bem e para o bem do mundo inteiro. Em seguida, fez generosas doações aos pobres. Doou casa, ouro, terras e vacas a Brahmanes, para que esses pudessem celebrar rituais de adoração e sacrifícios sem restrições. Suplicou ao sábio que providenciasse a realização de sacrifícios védicos nas ocasiões apropriadas. Com as mãos postas diante dele, pediu: Santo sábio e preceptor, para estes, o povo, e para os meus pais, o Senhor representa os verdadeiros pais. Aconselhe o rei e exorte-o a governar o povo como trataria os seus próprios filhos. Quando ouviram essa súplica feita em seu nome, os súditos ficaram tristes e inconsoláveis. Alguns bateram no peito, amaldiçoando-se por haver perdido a sorte de ser governados por um príncipe como aquele. Outros infligiram ferimentos às próprias cabeças e alguns rolaram pelo chão, lamentando-se em voz alta. Rama então voltou-se novamente para a multidão de cidadãos e, com as mãos unidas, dirigiu-lhes algumas palavras.
Meu amado povo, vocês são tão queridos para mim quanto a minha própria vida. O nosso soberano está me enviando para proteger e cuidar da região da floresta. Não entretenham nenhuma animosidade contra ele por esse motivo. Protejam-no e orem por ele em todos os momentos. Acatem as suas ordens, façam-no feliz e, por sua vez, sejam felizes. O seu amor por mim não deve levá-los ao desamor pelo rei. Nunca lhe desejem mal. Serão amados por mim apenas aqueles que trabalharem para a felicidade dele após a minha partida para a floresta. São essas as pessoas realmente devotadas a mim, as que fazem o que realmente me apraz. Cumpram este meu desejo, honrem estas minhas palavras, façam-me ditoso. Meu querido povo, estando separada de mim, a rainha Cauchalhá, minha mãe, naturalmente mergulhará na tristeza. Toda mãe em situação semelhante sofreria uma angústia insuportável. A vocês, que são inteligentes e cheios de compaixão, imploro que façam o possível para confortá-la e aliviar a sua dor. Em seguida, chamou o ministro Sumantra para perto de si e solicitou-lhe: Sumantra, agora vá até o pai, aconselhe-o e acalme-o. Esta é a tarefa com a qual você tem que se ocupar. Abatido pela dor, Sumantra permaneceu em silêncio, com as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto. Não pôde conter o seu sofrimento, soluçou e chorou alto. Outros ministros que estavam ao seu redor, assim como os assessores presentes, tentaram trazê-lo de volta a um estado de tranquilidade e coragem. No entanto, como estavam demasiado tristes para ficar ali, dirigiram-se ao palácio conforme a determinação de Rama. A cidade inteira estava profundamente imersa em um vasto mar de tristeza. Enquanto isso, Dasharata havia voltado a si do desmaio e tomado consciência do que acontecera. Rama, Rama! Lastimou-se. Tentou levantar-se, porém, oprimido pela dor, caiu novamente ao chão. Ergueu-se e mais uma vez tentou caminhar, mas não conseguiu. Movia-se de um lado para o outro, cambaleando. Dasharata abriu os olhos e viu Sumantra ao seu lado. E com incontrolável amargura exclamou: Rama! E desabou no colo do velho ministro, soluçando. Levantou-se e murmurou: Sumantra, Rama foi para a floresta, mas a minha vida não deixou este corpo. O que tem a minha vida a ganhar mantendo-se nesse corpo? Depois, um pouco mais tranquilo, falou: Vamos, corra atrás de Rama, pegue uma carruagem veloz e vá. A minha nora jamais poderá suportar o calor do sol, logo terá bolhas naqueles pés de pétalas de lótus. Ande, vá de carruagem.